Ainda em pé, pegue a palavra de Deus nas suas mãos, por favor. Evangelho de João, capítulo 6. Esse texto servirá para nos prepararmos para celebrar a ceia e é também a mensagem. Evangelho de João, capítulo 6. Atentem à leitura e deixe depois a sua Bíblia aberta, versos 48 a 58. Evangelho de João, capítulo 6. É um capítulo muito longo do Evangelho de João, então gostaria que os irmãos separassem esse trecho, 48 a 58. Evangelho de João 6, 48 a 58. Diz assim a Escritura Sagrada: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos ler juntos o verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Assentem-se, amados. Por mais que pareça bem claro que o Senhor Jesus está falando da celebração da ceia muito tempo antes da sua instituição, isso vai acontecer no Evangelho de João, lá no capítulo 13, de 13a até a oração sacerdotal, capítulo 17, a menção aqui, por mais clara, porque nós conhecemos a Escritura, por mais clara que pareça que é para a ceia, na verdade não. A menção que deixou os judeus nervosos, além da ideia, porque eles tinham um problema de sempre pegar literalmente as palavras do Senhor Jesus no sentido de só pensar no aqui e agora, nas coisas físicas, terrenas. Aliás, era um sinal de uma espiritualidade muito dissolvida, uma espiritualidade muito destruída da verdade de quem era o Deus de Israel. Aliás, nós podemos sofrer desse mesmo problema e não compreender a voz de Deus, a vontade de Deus e colocar a nossa no lugar da de Deus. Esses judeus ficaram aqui estarrecidos e nervosos porque Jesus disse: se você não comer da minha carne, não beber no meu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. Eu é que vou ressuscitar vocês, se vocês comerem de mim e beberem de mim. Aí sim vocês serão salvos. Primeiro problema, Jesus se igualou a Deus. Segundo problema, ele disse que ele tem poder para ressuscitar no último dia. E todo judeu entendia o que era o juízo final. Não é um privilégio só nosso hoje. Em terceiro lugar, a raiva e a ira daqueles espirituais judeus é que Jesus não se encaixa no que eles querem que ele se encaixe. De todas as coisas terríveis, de desencontros, de brigas teológicas, vamos dizer assim, entre o nosso Redentor, o Salvador que veio,
E os religiosos da época, de todas elas, a maior crise é essa. Por isso que é um capítulo longo. João quis ao máximo relatar como foi colocados os ensinos de Jesus. Por isso você tem praticamente, exatamente 71 versículos nesse capítulo 6. Vale a pena você beber dele. Mas eu gostaria que você prestasse atenção. O Salvador é o pão que desceu do céu. Ele disse que era muito melhor do que aquele maná providencial, miraculoso, que o povo de Israel, seus ancestrais, lá no deserto, ao longo da passagem entre Egito até chegarem na Terra Prometida, e essa travessia se estendeu por 40 anos, você sabe muito bem por quê. Eles não creram quando chegaram pela primeira vez na Terra Prometida. Eles não creram em quem? Na promessa de Deus, em quem Deus era. Dê uma olhada séculos e séculos depois, aqui, o mesmo povo chamado povo de Deus não crê em Deus. Você está comigo no século 21, por bondade e graça de Deus. Esse ano é o ano de 2023. E você acredita que tem pessoas religiosas, até crentes cristãos, que não acreditam que Jesus realmente veio, e, portanto, não acreditam que Ele ressuscitou, e, portanto, vida eterna, questionável, ou então, céu, nem inferno. Será uma grande surpresa quando, no dia do juízo, todos verão o povo do Senhor ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados automaticamente, receberão seus corpos glorificados, não antes daqueles que já partiram com o Senhor. E eles ressuscitarão primeiro. E o mundo todo, porque haverá uma ressurreição geral de todo mundo que já passou por esse planeta, vai ser um dia completamente eterno. Aliás, a eternidade chegará. E você vai ver o Redentor, que voltará pela segunda vez, ele cumprir isso que está falando aqui. Qual é o ponto para nós, povo do Senhor, crentes quebrantados e arrependidos que dependem do Senhor? Qual é o ponto para entendermos que o Salvador é o pão que desceu do céu? Por favor, atente para o que Jesus está dizendo. Verso 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Essa sequência, nessa parte da fala, da pregação, do ensino do Senhor Jesus, onde ele repete o seu corpo e seu sangue, o seu corpo e seu sangue, não era para explicar, era para constranger, era para confrontar, não era simplesmente para, olha, eu estou ensinando, eu sou um rabino, não. Sim, o Senhor Jesus escandalizava por conta de que ele representava o Pai e havia vindo para fazer a vontade do Pai. Ele veio escandalizar aqueles que queriam viver para si e não para Deus. O que você acha que o povo do Senhor, que crê no Redentor, que louva a Deus não por um Papai Noel, mas porque o Papai do céu mandou um presente inimaginável, a salvação de pecadores, o que você acha que esse mundo vai sentir? Que tipo de relacionamento, que tipo de atitudes eles terão em relação a você, santificado, separado, amado, perdoado, mudado em tudo na sua vida? Eles vão ficar escandalizados com você. Eu lembro no passado, John MacArthur, pregando lá na sua grande igreja na Califórnia, ele disse assim, você está preocupado com os escândalos do mundo? Ora, eles sempre escandalizam a nós e a Deus com as suas decisões pecaminosas e promíscuas. Não se furte ao verdadeiro evangelho, como o Senhor Jesus. Deixe que eles se escandalizem por um pouco pela verdade.
de quem é o Senhor. Isso que fazemos, participar da ceia, simbolicamente, o corpo e o sangue do Senhor, repito, simbolicamente, porque Cristo não está, de novo, sendo morto na cruz, e Ele não está sendo novamente lembrado como quem só morreu. Não, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, o nosso juiz, Ele é o nosso Redentor. Nada pode nos impedir de sermos moldados, irmos para o céu quando Ele fez isso. Essa é a chamada em teologia de união mística com Cristo. É incrível que o Senhor Jesus vai falar disso em João 15, lembra? Os ramos e a videira, há uma união. O apóstolo Paulo ama esse tema teológico e Deus o usou em Gálatas 2, em Efésios 1. Somos um com Ele. Por isso que podemos ser um entre nós. Por isso que brigas, discussões, separações, elas são encerradas por causa de Cristo. Nós somos tratados. Entenda isso. Entenda isso. Os ímpios se separam, quebram relacionamentos. O maior e mais improvável relacionamento aconteceu do Deus eterno para com você e para comigo. Isso mesmo, amados. Se não for pela união pessoal com o Salvador, pela fé, não há salvação. Jesus já deixou claro que alimentar-se dele como pão da vida acarreta ir a ele e crer nele. Ele tinha dito isso no verso 35 desse mesmo longo capítulo. Algumas Bíblias de estudo fazem uma ligação, e eu olhei pelo menos umas 3 delas, fazem uma ligação com isso, com a ceia do Senhor. Mas os teólogos, como eu falei no início, eles concordam todos entre si. Jesus não estava falando da ceia, essa nova aliança. Ele estava falando da Páscoa. Quem é o Cordeiro Pascal? Ele. Quem deveria ser todo entregue para ser comido todo e às pressas? O sangue dele passado pelos umbrais das portas daqueles hebreus que ainda estavam na escravatura do Egito, e o anjo da morte iria passar e ver o sangue, e o sangue preservava a vida, e ele levou os primogênitos egípcios. Quem é esse? É o Senhor Jesus. Sim, nós comemos da sua carne, nós bebemos do seu sangue, e nós não somos canibais. Nós somos espirituais, porque fomos unidos a Ele. Quando você celebrar a ceia, como o conselho, eu como pastor, os pastores, a gente se esforça ano após ano, domingo após domingo, 2 vezes no mínimo por mês, para que você não participe do ritual com medo da opinião das pessoas, que está errado, com medo de que, agora eu vou me consertar nesse domingo. A celebração da ceia, quando você confessa os seus pecados, é você dizer, cada dia, cada momento, cada oportunidade de participar da ceia, Senhor, eu lembro que eu não sou digno. E mesmo, se possível for, passar uma semana sem pecar, eu continuo não digno do teu amor, da tua graça. Mas o que eu mais anseio é fazer como teu filho, que fez plenamente por nós, obedecer a ti, ser quebrantado, ver minha vida diferente da vida desse mundo, porque o Senhor me salvou para isso. Feche os seus olhos, eu vou rogar que os presbíteros que estão conosco, e se houver necessidade, eu sempre convido presbíteros em disponibilidade, se houver necessidade, eu também convido diáconos para nos ajudar. Venham, queridos, à frente para compormos aqui esse momento onde nós vamos distribuir o pão do céu, comer da carne do Senhor e beber do seu sangue. Você, em oração, lembre-se de quem você é, lembre-se o quanto você precisa obedecer mais ao Senhor. Lembre-se da sua indignidade e louve a Deus pelo perdão conquistado pela entrega do Cordeiro Pascal.
O Salvador é o pão da vida. O Salvador se entregou por nós. Ó Deus, eu e os meus irmãos não somos dignos. Nunca seremos. Essa verdade sempre está diante de nós, do mesmo modo que o Senhor ensinou Davi, no seu arrependimento, falar: os meus pecados estão sempre diante de mim, mas não mais como pecados acusatórios, mas que lembram nossa natureza, colocam nossos limites e nos faz buscar a Ti em arrependimento. Tua palavra nos diz que se tivermos alguma coisa contra um irmão, que nós devemos tratar, que se tivermos, Senhor, uma vida de pecado escuso, isto é, escondido, de pecado que a gente acha que ninguém sabe, o Senhor sabe, o Senhor está lá todas as vezes que pecamos secretamente. Infelizmente, essa é a verdade. Ó Deus, nós confessamos isso. Nós confessamos que precisamos de Ti. Confessamos quando a nossa língua falou aquilo que não devia, quando os nossos pensamentos pensaram o que não tinha nada a ver com a Tua palavra. E, por consequência, confessamos que muitas das nossas atitudes são atitudes que não refletem a graça salvadora que o Senhor derramou sobre nós. Então, nos perdoa. Nos perdoa em nome do Salvador. Nos perdoa em nome do Redentor. Nos perdoa em nome de Cristo. Para a Tua glória é que rogamos isso. Amém.